Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar e estou falando aqui do portal da OP. Bem, vamos iniciar aí mais uma vez o nosso Giro das 11. Desta vez, a nossa última apresentação da semana da instrumentação. A gente fez aí desde metade da semana passada até agora todas as apresentações que fizemos, do final do ano passado para instrumentação. Tivemos 7 aulas. Dessas 7 aulas, hoje a gente está fazendo a última delas, Desta feita, falando sobre controles, controles de instrumentação e alguns são conceitos, e alguma coisa sobre a profissão que é relacionada à instrumentação, ok? Muito bem, gente. Vamos à nossa tela aqui. Primeiro eu tenho que achar aqui, Beleza, muito bem. Bom, pessoal, a gente ontem à tarde, depois da live, a live eu tive que terminar assim de supetão, porque o pessoal estava me aguardando aqui na porta, Aí eu coloquei uma pausa e acabou a pausa aparecendo uma música, etc. E o que eu fiz? Eu terminei a gravação e hoje eu reproduzi, ontem mesmo, reproduzi, mas já com a live na íntegra sobre caldeiras, Mas a gente falou uma boa parte, Faltaram algumas coisinhas. Em todo caso, eu deixei inscrita na live 147. Inclusive colocamos a live de caldeiras na íntegra. Muito bem. Então à tarde a gente só colocou uma única publicação, que foi a respeito desse cílios, Mas a colocação foi interessante, porque estava muito quente, Então, com o calor que está fazendo neste início de primavera, como será no verão, Aliás, faltou um O aqui. Como será no verão? Vamos ver se dá para corrigir já, porque apesar de que ela rodou bastante já, Vou aqui, editar. Aqui, bem aqui. Como será no verão? Salvar, Vamos ver lá. Com certeza já corrigiu, olhem lá, Muito bem. Então, pouca visibilidade, Mas pouca, eu não acho pouco, é pouco porque a gente está acostumado a ter. Eu já tive publicação aqui de passar de 120 mil no dia, E aqui não chegou a 1000, mas a gente fica muito feliz. Eu já falei para vocês, para mim o importante é estar fazendo o meu trabalho aqui, Eu gosto do que eu estou fazendo, E tanto é que a gente ainda tem bastante gente nos prestigiando. Olha, quem respondeu a B, cílios, acertou, Vamos ver aqui, pessoal. Às vezes você tem umas respostas aí bobas, mas a gente tem agradecido bastante. Pelo menos a pessoa entrou e... Agora tem uns que falam porcaria, Então, infelizmente, são pessoas chucras, Então, é melhor nem dar bola, Beleza? Então, é isso daí.
quem respondeu isso aqui. Mas como estava calor, vejam só, eu tenho a minha campainha aqui, o Snoopy. Aqui é uma mesa de pitoco, eu já comentei sobre isso aí com vocês. Eu tenho uma mesa aqui para jogar. Qualquer dia desse eu vou fazer um ensaio desse e mostrar para vocês, né? Mas olha aí, o Snoopy, ontem, depois que, como estava muito quente e lá no meu rancho é bem fresco, olhando daqui da porta do escritório para o rancho, né, a gente tem uma visão. Daí eu tirei essa foto dele, tranquilão ali, só na sombra. Muito bem. Beleza. Vou voltar aqui. Ok. Bom, daqui aí teve uma música muito legal, que eu publiquei à noitinha já, ou de madrugada quase, madrugada. Eu gosto muito dessa música aqui, do A-ha, né? E eu não vou colocar, porque toda vez que a gente põe um trecho de música assim, o pessoal vem com direitos autorais, etc. Eu acho que ainda põe, não é que é um trechinho, acho isso uma bobeira tão grande, mas cada um tem seu direito e a gente tem que respeitar. E hoje, né? Hoje é quartou. Então, a mensagem do quartou, né? Existem, né, casos em que a derrota é tão significativa quanto a vitória. Precisou perder para dar valor, né, no que ganhou. E é mesmo assim, né, gente? A gente muitas vezes, né, você não consegue enxergar um palmo do nariz o que está acontecendo. Então, às vezes você precisa perder, tipo, votar errado, ou perder um grande amor, ou perder um emprego, né, uma promoção, né, uma chance de ter dito. Então, às vezes você precisa perder. Às vezes você precisa perder para você saber que, putz, eu era feliz e não sabia. Mais ou menos por aí, né? Vale para um mundo de coisas, né? Como diz, uma pá de coisas. Isso é do meu tempo, hein? Mas é uma grande verdade, tá? Então, e aqui a gente já apresentou, apresentamos aqui o exercício do dia, né? Tranquilinho para se fazer, muito tranquilinho. Respostas diversas aqui, gente. Respostas diversas. Das que estão aqui na frente, apenas uma acertou, hein? Das que estão aqui na frente. Curtindo todas aqui, ó. Dessas aqui, apenas uma acertou. Mas olha, gente, ó, pense bem, sempre a gente resolve isso, não é de hoje que a gente fala isso. Primeiro as multiplicações, depois as divisões. Primeiro, na verdade, é o que tiver entre parênteses. Depois as multiplicações ou divisões, tanto faz, a ordem né, propriedade comutativa, né, da sentença aritmética, a ordem não importa. Mas por último, subtração e adição. Então, ó, vejam bem, tem uma multiplicação aqui, ó, e tem uma outra multiplicação aqui, que vão dar valores aí, né? Tem que multiplicar para saber. Depois tem uma soma, mais uma soma, dividido por alguma coisa. Tá fácil isso daqui, gente. Eu vi aqui, só tem uma resposta correta, hein? Desses aqui. Eu não sei quantos aí responderam, né? Beleza. Isso aqui eu achei legal,
É fácil de fazer, hein, gente? 5 vezes ao dia, né? Se fazer. E olha para que serve, ó, reduz gordura abdominal, tô precisando. Acelera metabolismo, reduz estresse e ansiedade, aumenta a flexibilidade, ajuda na digestão, fortalece o quadril. Tá? Comente sim para receber dicas todos os dias. Mas só de essa daqui já é uma senhora de uma dica, né? E junto de uma outra, eu aproveitei e passei essa aqui. Ontem acho que eu também já havia publicado junto com alguma outra informação. Então, fazer a postura de bebê feliz, né? Regularmente, né? Ó, também quase as mesmas coisas, né? Alivia a dor lombar, alonga e acalma a coluna, acalma a mente e ajuda a aliviar o estresse e fadiga. Tem bastante coisa em comum, mas é legal, são exercícios fáceis de fazer, tá? E não exige um tremendo de um esforço aí, né? E aqui essa mensagem eu achei muito bonita, né? Mas ela é interessante, viu? É mais fácil enganar pessoas que convencê-las de que foram enganadas. Mark Twain. Grande fato, hein, gente? Muito bem. Então, tá aí. E hoje, né, a gente comentou já de início que a gente ia falar sobre a Semana da Instrumentação. É a nossa última apresentação. É a terminologia parte 2D. Né? Nós fizemos sobre suspensão ativa, a B foi sobre máquina de papel, a C foi sobre caldeira, e agora a D, que é controle, né? São requisitos profissionais de controle, né? Conceitos de controle de instrumentação, né? Perdão. Ao mesmo tempo, para muitos que não acompanharam, né, na íntegra tudo que fizemos aqui, eu coloquei aqui, além de estar esse vídeo, né, da aula 7, né, a gente também está colocando aqui embaixo o portal da UP. Você clicar aqui, você vai entrar, né, no portal, onde tem todos os vídeos nossos, e os vídeos de instrumentação em particular temos lá, tem a data de todos eles, né? Então vocês podem verificar. E essas últimas publicações da Semana da Instrumentação estão indo junto, tá? Muito bem. Como a live a de ontem, a 147, eu não havia publicado, eu coloquei aqui a publicação dela, tá? Muito bem, gente, mas a gente vai já falar agora sobre a parte 2D, né? O requisito profissional e o conceito de controle. Ok? Então vamos lá. Averiguar o som para ver se... Oi, pessoal. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da UP e a gente está fazendo a nossa live 009, que vai dizer respeito à terminologia, a parte final da terminologia que nós estamos apresentando. Tem 1 ou 2 meses que nós fizemos a parte 2C, hoje nós estamos fazendo a parte 2D, para concluir essa apresentação. Então, o que a gente pode citar inicialmente é o que seria a contratação de um profissional de projeto de instrumentação. Não só projeto de instrumentação, mas
engenheiros, técnicos, trabalhando no processo, trabalhando na área, no chão de fábrica, nas instalações, etc. Porque essa disciplina de instrumentação ela é muito ampla. Ela abraça uma série de tecnologias, mecânica, elétrica, eletrônica, tubulação. Então ela é muito ampla. A gente tem dito isso em todas as apresentações que fizemos. Mas eu queria dar um exemplo para vocês. Isso aqui foi uma solicitação de profissionais para uma empresa aí. Mas o que interessa dessa solicitação é o que ele pede, né, sobre a vaga. Então vocês vão ver aqui que ele fala que essa vaga, o profissional ele vai elaborar, né, entregáveis das disciplinas, tais como desenvolvimento de detalhamento de projeto nas áreas de instrumentação e automação. Então, para você fazer isso daí, você tem que ter uma certa amplitude de conhecimentos, inclusive de observações técnicas correspondentes, nesse caso, à instrumentação. Então, por exemplo, analisar o escopo de projeto, né? Pesquisar e levantar as informações preliminares para a execução. Então, vocês viram que a gente sempre está passando exercícios aí de raciocínio, né? Tudo isso daí são treinamentos que a gente tem dentro da nossa profissão. A gente tem que analisar, a gente tem que saber realmente o que buscar para poder adaptar alguma coisa que seja mais adequada, né, dar uma resposta. Por outro lado, continuando, né, analisar o escopo de projeto, pesquisar, levantar informações preliminares para a execução, elaboração de planta de locação, isso é desenho, né? Você vai ter que fazer layout, arranjo, né? Detalhe típico de instalações de instrumentos e painéis, sim, você tem que conhecer, você tem que saber. Por exemplo, você vai pôr um medidor de vazão, ele tem uma determinada distância na montante e uma determinada distância na jusante. Ele tem que estar em trechos retos. Você não pode pôr obstáculos, vai medir vazão. Então, uma vazão que está fluindo ali, você não pode pôr logo depois de uma curva. Ou a saída dele já com uma curva, logo, porque você vai causar turbilhonamento. Você vai dar muita variação naquele fluido que está passando. Então você tem um conhecimento para isso, tem uma disposição para isso. Os catálogos dos instrumentos vão pedir isso daí. Uma distância mínima na entrada, que é a montante, e uma distância mínima na jusante, que é a saída. Okay? Então, tudo isso aí são conhecimentos. Adquirindo ao longo do tempo. Ninguém chega para você lá na escola e explica para você isso tintim por tintim. Ok? Então, elaboração de plantas, locação de instrumentos, detalhes típicos, acabamos de comentar, diagrama de interligação, porque é a parte elétrica. Pode ser que não seja elétrico, pode ser que são sinais pneumáticos, trabalhar com trailer, então tem que ter esses conhecimentos, né? Lista de cabos, na parte elétrica, principalmente os equipamentos modernos, todos eles são elétricos, com sinais digitais, com sinais analógicos, mas todos eles com uma repetitividade eletroeletrônica, ou analógica. E análise técnica, né, de folha de dados, arquitetura de sistema de automação,
e quer um arranjo, o que você vai ter? Você vai ter um PLC no campo, uma sala de controle, você vai ter um banco de dados, você vai ter o quê? Um painel de interligação, as caixas de junções que você vai ter lá no campo, como é que elas vão interligar naquela sala de controle? O que você vai ter naquela? Vai ter painel sinótico? Então, é abrangente, tá? Outra coisa é a lista de equipamentos de automação, memorial descritivo, arranjo dessas salas, fazer o layout, né? Diagrama de malha. Então, você dizendo que o nível de especificações ele é muito grande, extremamente grande, e você tem que estar com esse domínio, ok? Outra coisa, vou citar aqui para vocês, não? É a parte dos requisitos desse profissional. Você vê que a gente falou em tudo que ele vai fazer, mas e os requisitos? Então, muita gente pensa, mas para fazer isso tudo aí eu preciso ser engenheiro, preciso ter anos de experiência. Não, todo profissional tem que ter experiência. Ou pelo menos ter dado a chance dele executar alguma coisa para dizer eu tenho experiência nisso. Mas olhem só os requisitos. Ele pede ensino superior em engenharia elétrica, eletrônica, mecatrônica, automação, ensino ou ensino técnico completo também, eletrônica, mecatrônica, instrumentação, automação, elétrica. Então vocês veem que tanto o técnico como o engenheiro tem possibilidades de atuar dentro dessa área. O nível de conhecimento um pouco mais amplo, mas não é impossível para ninguém, tá? A gente está aqui passando essa informação, porque nós também, para chegarmos nesse nível, a gente trabalhou bastante. Nós buscamos muita informação e tivemos excelentes profissionais nos ajudando. Foram as consultas, e hoje, em termos com a internet aqui, você tem um nível de informação extremamente grande, bem diferente de alguns anos atrás. Então, desejável experiência em projetos, cimentação, automação e tal. Voltados, nesse caso deles aqui, já voltados a segmentos siderúrgica e mineração. Existem conceitos diferentes de controle, né? Na indústria de papel você tem um tipo de controles, na indústria de automobilística você tem outro, na indústria de robótica você tem outro. Então, todos são controles que podem ser conhecidos, mas aplicações, dependendo do tipo de indústria, ela tem aplicações diversificadas ou mais distintas. Então, eles pedem, normalmente, nesse caso, siderurgia, né, e mineração, que é mais compatível com a atividade que eles fazem. Mas isso não quer dizer que um instrumentista ou um projetista de instrumentação de uma área automobilística, por exemplo, ou química, indústria química ou petroquímica, não consiga atuar. E claro que consegue. Ele vai se adaptar, mas os conhecimentos básicos são os mesmos, né, para todos. Ok, gente, era só para comentar isso daí. Vamos tentar ser um pouco mais rápido. Eu fiz uma pré-apresentação aqui, não dei muita sorte não, porque eu gravei 1 hora sem som. Espero que esse tenha. Bom, aqui, gente, quando a gente fala em terminologia, a gente cita principalmente o sistema de controles, né? E esses sistemas de controle, eles têm
suas particularidades, né, e suas definições em termos de terminologia, que é o nosso assunto, tá? Então, você tem termos específicos mais usados em controle do processo. A gente vai falar alguma coisa sobre eles, não estaremos ilustrando como alguns artigos que a gente vê por aí, mas porque o nosso objetivo é a conclusão do assunto de instrumentação, para que uma pessoa possa começar a trabalhar realmente com o projeto de instrumentação. Então, nós tivemos 3 apresentações anteriores em termos de terminologia, que a primeira foi sobre suspensão ativa, a gente aplicando na indústria automobilística, né? Explicando mais ou menos como é que funciona a suspensão ativa. Depois passamos para a indústria de papel, usamos alguns exemplos aplicados na indústria de papel. Muito bacana, ficou uma apresentação boa, mas eu acho que uma das melhores que teve foi da parte de caldeira. Mas pelo fato da gente estar explicando o que era vapor saturado, o que é vapor superaquecido, para que serve, como se consegue isso. Foi muito bacana essa apresentação, inclusive agregamos um vídeo de um engenheiro aí que trabalha com instalações, fabricação e instalações de sistemas de vapor. Muito interessante. Mas voltando ao nosso assunto, então a gente, quando está atuando com a instrumentação, nós temos algumas situações que já citamos em apresentações anteriores, mas convém a gente repetir agora. Então, por exemplo, um processo típico, né? Aqui, por exemplo, numa troca de calor. Você tem um equipamento, que é um trocador, entra um fluido com uma determinada temperatura ambiente, por exemplo, e tem que sair numa temperatura final. Vamos dizer que ele tem que sair a 90 graus. Então você vai pôr uma quantidade de vapor aqui dentro de um tubo para fazer a troca de calor com esse fluido no trocador. Então aí entra o vapor, ele passa numa serpentina, né, dentro do equipamento e faz a troca de calor com o fluido lá. E sai o fluido aquecido. Esse vapor vai para a linha de condensado. Normalmente retorna a caldeira para ter uma menor queima de combustível na caldeira. Você vai entrar com uma água aquecida lá. Um tratamento, tem que ser desairado, uma série de coisas. Mas é só para explicar. Então, esse é aquele equipamento. Quando você vai fazer um controle, acontece isso que o operador está fazendo aqui. O que acontece? Ele põe a mão, né? No caso aqui nesse frio, 90 graus, ele vai queimar a mão, tá? Mas vamos dizer que isso aqui é o grande sensor dele. Ele percebe que esquentou ou esfriou, ele abre ou fecha a vazão de vapor. Né? Mais vapor para esquentar um pouco mais, menos vapor para esfriar um pouco menos. Mas a 90 graus ele não iria conseguir fazer isso aqui nunca. Já pensou? Tudo bem. Aí, alguém falou assim, não, vamos fazer um controle dessa temperatura, né? Vamos fazer um controle dessa temperatura, mas de uma forma que o operador não se exponha assim, né? Então, o que aconteceu? Ele colocou um termômetro à próxima saída do fluido. Poderia pôr aí, como poderia pôr no tubo aqui, dependendo do tamanho do bulbo dele, do diâmetro desse tubo. Mas ele colocou ali para ele saber, ter uma indicação. Isso aqui passou a ser uma malha de instrumentação. Só que é uma malha que a gente chama de malha aberta, porque ela só é controlada por verificação. Você vai lá, observa, daí você vai lá, abre ou fecha. Tem que ter uma ação humana. O instrumento que está
controlando a vazão do fluido que vai, nesse caso, aquecer a água, né? É o fluido aquecido. Então ele observa, ele vê lá, daí ele não precisa pôr a mão, tá? Mas ele trabalha manualmente. Isso aqui é uma malha aberta, tá? Agora, quando você passa a fazer controle de instrumentos, através de instrumentos, para poder fazer esse controle, você começou a fazer controle de malha fechada, que é o que usualmente se tem em todas as instalações industriais hoje. São raras as exceções que hoje tem aqueles controles antigos, mas existem. Aqui, por exemplo, você vê que é uma malha fechada. Por quê? Porque ele está com a saída de fluido, ele tem um fluido desejado, ele tem um medidor, né, um transmissor de temperatura aqui, através de um termopar, no caso, no elemento primário. O transmissor recebe o sinal de quanto que está passando e manda lá num controlador, está lá num painel, por exemplo, pode estar até no campo, mas está no painel, que ele vai ter um ponto de ajuste, que a gente chama hoje esse ponto de ajuste set point, né? Então, e esse controlador vai mandar um sinal para uma válvula que vai abrir ou fechar, não precisa mais do operador estar mexendo ali. Então, o que acontece? Isso é uma malha fechada, né? À medida que a temperatura aumenta, se controla. Ele manda esse sinal para o controlador, olha lá, TRC, controlador registrador de temperatura. Ele está registrando, pode ser um registro analógico, né? num gráfico, pode ser um registro digital, um memorizador, né? Display, né? Mas ele manda o sinal lá, ele registra e indica, né? Ainda falta um I aqui, controlador, registrador, indicador, né? De temperatura. Então, ele manda a válvula abrir ou fechar. Essa válvula vai ter um posicionador que recebe o sinal que o transmissor, né, o controlador mandou para ela, e ela posiciona a abertura dessa válvula, a abertura ou fechamento dessa válvula. Vamos entrar em detalhes técnicos disso, porque não é nosso objetivo nesse momento. Tá? Então isso é uma malha fechada. Tá? Você mede e dá o feedback, né, lá atrás, para que haja um elemento no campo que vai monitorar, né, aumentar ou diminuir a quantidade de vapor. Ok? Beleza. Daqui é que a gente vai tirar toda a terminologia. Então, vocês viram, né, os tipos de controle que a gente tem: a malha aberta, a malha fechada, né? Tem um artigo aqui que vocês podem ler, mas é isso que a gente comentou. Entra, controla, vai para o plano de processo, na saída da. Ok. Daqui temos etapas e conceitos fundamentais no controle do processo. Então você vai ter medição de um estado ou condição de um processo, que é a nossa água aquecida ali. Um controlador calcula a ação com base em um valor medido de acordo com o valor desejado. O valor desejado é o set point lá no controlador. E o transmissor está recebendo o que esse controlador calculou, manda para o transmissor dá a resposta com um atuador no campo que seria essa válvula. Beleza. O sinal de saída resultante do cálculo do controlador é utilizado para manipular uma ação de processo na forma de um atuador.
acabamos de explicar. O processo reage ao sinal aplicado, mudando o estado ou condição na saída. Né? Nós queremos a nossa temperatura em 90 graus, a válvula abriu ou fechou o vapor em função do resultado que eu queria lá, 90 graus. Está lá o set point no controlador, que faz a comparação. Alguém mede, né? Exemplo que você está no banho, né? no chuveiro com uma água temperada, né? Então você abre ou fecha o seu registro de água quente ou de água fria para temperar aquela temperatura que você está tomando banho. Isso, a sua cabeça é o elemento controlador, né? O PRC lá na nossa malha. Fechada. E o seu sensor, né? É o teu corpo, está recebendo a temperatura, e o elemento controlador, né, é a válvula ali, a sua mão manipulando ali. Tá? Ok. Então vamos usar, verificar, né, os termos específicos mais usados no controle de processo. Bom, um dos mais utilizados é a faixa de medição, o range. Então, quando você compra um instrumento, ele tem o range dele, né? Por exemplo, se você vai... Vamos dar o exemplo da nossa água aquecida. Nós queremos que ela chegue a 90 graus. Pô, então o instrumento que eu vou comprar não pode ser um instrumento que para medir até 1000 graus. Para quê? Eu vou controlar a faixa de 90. Então eu tenho que fazer um range menor. Então vamos colocar de 0 a 120 graus. Aí eu vou trabalhar numa faixa de 90 que está dentro desse range. Eu não preciso comprar um instrumento que tenha uma escala de medição muito maior que isso. Inclusive a precisão da minha medição não vai ser muito legal. Então você tem que trabalhar dentro de um range. Quando você põe na folha de dados, você está especificando o instrumento, você tem que especificar o range que você vai atuar. Se você for comprar, né, um manômetro, por exemplo, né, você tem uma faixa, né, que vai atuar. Você não vai, exatamente isso que foi comentado. Você não vai comprar um manômetro lá para 10 quilos se você não usa isso daí. Se a sua faixa é menor, para que você vai comprar uma escala tão grande? E vai ser imprecisa a sua leitura, porque a faixa, o range é muito grande. De 0 a alguma coisa. Beleza? Alcance ou span. Na verdade, alcance ou span é a faixa absoluta desse instrumento, né? Se você colocou um instrumento de 0 a 120 graus, a faixa absoluta dele é 120. Né? É a diferença algébrica entre o valor superior e inferior da faixa medida do instrumento. Então você vai trabalhar lá com 0 a 100, o seu span vai trabalhar sempre a variação, né? Você quer 90, mas então ele vai estar sempre ali 70 para 110, né? Esse é o span dele, né? 90 para 110, 90 para 70. Né? Ok. Como se fosse uma tolerância. Variação do processo, né? Variável, perdão, do processo. São várias. As variáveis de processo é o controle do processo que você vai ter. Então você pode medir pressão, você pode medir vazão, você pode medir densidade, você pode medir nível, temperatura, etc. Tem N variáveis. Existem N instrumentos de vários princípios para se obter uma determinada medida de uma variável. Qual que é a variável? A pressão, o nível, etc. Beleza. A variável manipulada. O que é a variável manipulada? Na verdade,
quando a gente lembra do nosso caso da água aquecida, então, quando ela está chegando para o trocador, ela é uma água do processo, está vindo para passar no trocador e depois sair aquecida. A sua variável manipulada é exatamente essa. Então a gente deu uma definição mais nossa aqui, né? Água aquecida, que é a variável manipulada ou de processo, água aquecida, né? Que é controlada pela vazão do vapor, que é a variável de controle. Então, o elemento que está fazendo a modificação é a minha variável de controle. O elemento que está sendo modificado, que estava lá no processo, é a minha variável manipulada. Ok? Caso da água aquecida lá, né? Depois você tem o set point, né? Então, para que você faça uma modificação no processo, né? Mudar a temperatura, nesse caso, suponhamos que a água está vindo na temperatura ambiente, 25 graus, e o meu resultado final eu quero que seja 90, eu tenho que ter um set point, né? Eu não posso dar mais que 90, mas também não posso ter menos que 90. Então eu estabilizo lá no meu elemento controlador uma temperatura que eu desejo, que é 90 graus. O meu set point é 90 graus. Se eu tiver a mais, eu vou ter que diminuir a quantidade de vapor para fazer uma troca. Se eu tiver a menos, eu tenho que aumentar a vazão de vapor para que estabeleça os meus 90. Ok? Isso é o set point. Carga. Bom, a possível variação na variável de controle. Exemplo, queda ou aumento de pressão. O que é isso? A carga, ela pode fazer, é uma possível variação. Então, é uma espécie de perturbação, conforme ele citou ali, que acontece em decorrência da variável, né, secundária, que é o nosso elemento que vai modificar o processo, né, para aquecer aquela água. Então, por exemplo, é o vapor nesse caso. Só que o vapor, ele não é toda hora constante 100%, ele deveria ser, é a condição ideal. Mas na condição real, às vezes você tem um problema, a caldeira deu uma vazão um pouco menor, ou houve uma restrição no trajeto da tubulação até chegar naquele trocador, e a vazão se modificou. Ela deveria ser, por exemplo, uma vazão de 8 kg de vapor, que vai obter uma determinada temperatura para a minha troca, mas naquele instante ela não chegou a 7 quilos. Ou então 8 quilos veio um pouco mais, veio 10 quilos. Então houve uma variação na minha carga. Oscilação. Isso é a nossa carga. É a perturbação que pode ter ocasionado o elemento que vai variar o processo. Ok? Perturbação, né? São as alterações, né, de qualquer processo, né, causada pela descontinuidade da variável de controle. Nós estávamos falando sobre isso agora. Ou mudança de set point. Ele cita dois aqui. Ele cita a carga, que nós acabamos de falar, que ela pode variar dependendo da continuidade, né, do que está acontecendo nesse elemento de controle, né? Mas ele pode também ser de um set point. Lembra que a gente estabeleceu 90 graus, então o nosso processo. Só que depois, esse 90 graus está indo para atender uma demanda em uma outra área. Vou dar um exemplo para vocês. O CIP em empresa alimentícia. O que é o CIP? O CIP é uma lavagem da tubulação que transporta um fluido para um determinado processo. Então, vou dar um exemplo no caso de cervejaria. Você esvaziou um tanque, bombeou a cerveja para ir para um determinado tanque, fazer fermentação, por exemplo. Aí, fechou esse ciclo. Você foi partir para um outro sistema, um outro tanque.
Na hora que você for fazer um segundo ciclo, o que aconteceu? Aquela tubulação que você tinha mandado, o primeiro ciclo, ela está impregnada, ela tem bactérias, né? E são coisas que podem alterar todo o seu processo. Então o que você tem que fazer? Uma lavagem nessa tubulação. E essa lavagem, por exemplo, no caso de alimentício, é com a água quente, né? Por isso ele está mandando a água de 90 graus lá para poder fazer CIP, por exemplo. Só que os CIPs podem ser com água mais quente ou mais frias. De repente, esse segundo ciclo, né, é um outro produto que você passou ali e ele pode ser feito no número de bactérias menos agressivo do que o do primeiro ciclo. Você pode usar uma água, né, uma água com temperatura menor. Então o que vai acontecer? Aquela segunda parte da produção vai mandar um sinal lá no meu primeiro controle, que eu estou aquecendo água de 90 graus, e ele vai mudar o set point. Ele vai sair de 90 graus e vai mudar para 50 graus, que é o que eu quero lá no segundo processo. Então mudei o set point. Então é isso que ele está dizendo sobre a perturbação. Você tem dois tipos: da carga, que pode variar, né, o elemento de controle, e do próprio set point, que o próprio processo pode fazer essa alteração. Além disso, não só no caso esse fluido de controle que vai atuar na variável manipulada, você também pode ter um problema com o sinal. O sinal, por exemplo, um sinal proporcional 4:20 ou um sinal de 3:15, no caso aí do ar comprimido, né? Ou de uma palavra, o sinal pode variar. É a mesma coisa que, por exemplo, quando você cai a energia na sua casa, está assistindo TV lá, aí tem uma variação de energia na rede. Então aquilo você percebe pela luminosidade da lâmpada, pela a TV que teve uma modificação, às vezes até desliga, né? Então esse tipo de variação não é somente também com o fluido de controle, mas pode ser com o sinal que está atuando para que haja essa modificação. E tem várias outras situações. Eu tenho um exemplo aqui apenas. Tá? Erro ou offset. Tá? O erro, na verdade, ele pode ser negativo, pode ser positivo. É o desvio. Tá? E o erro é o valor da medição diferente do set point. Eu falei, pode ser positivo ou negativo. É 90 graus, uma hora está dando 91, outra hora está dando 88. Esse é o desvio. Okay? É o offset, muito conhecido como offset. A exatidão. A exatidão na verdade, é a precisão, né? A gente podia dizer que é o valor de medição diferente do set. Não, perdão. É como se fosse atingir um alvo. Olha que flecha lá, você tem um alvo. O ponto desejado da medição do instrumento pode ter um erro aproximado, mas com uma margem percentual pré-estabelecida. Então, por exemplo, quando você vai especificar o seu instrumento, no caso aí tanto o transmissor como o termopar, né? O termômetro, que está na linha, faz o elemento primário, né, de medição, ele, quando você vai especificar, você tem que dar um percentual, né, para a exatidão. No tiro alvo, quando você atira, é exatidão, acerta bem lá no meio, mas de repente acerta no primeiro círculo pós o centro, uma determinada distância, o outro outra determinada distância. Então você tem que dar um percentual de erro.
Então, e todo, porque nenhum instrumento trabalha na condição ideal. A real sempre é diferente. Então você tem um percentual a estipular. O próprio fabricante ele cita para você, a exatidão, se você quer medir dentro dessa faixa, desse range, qualquer medição que você atingir, vai ter um desvio de 1%, 2%. Então, se você queria 90%, ele vai poder, vamos supor que seja 1%, né? Ele pode estar com 91% é 9, né? 90%, 10% é 9, 0,9. Então, ele pode estar com 0,9 abaixo ou 0,9 acima. Essa é a exatidão daquele instrumento. Ok? Beleza. Zona morta. A zona morta não é igual o carro, não, aquele ponto morto no retrovisor, tá? A zona morta é quando a gente mediu, ilustrou, né, aquele aquecimento lá do trocador de calor. Você tem uma válvula na entrada, aí o fluido vai, passa pela serpentina, né? Enquanto o outro está entrando por baixo, saindo por cima, e o que eu quero é controlar aquilo lá. Então o que acontece? Quando ele mede ali, ele vai mandar o sinal para o controlador que vai atuar a válvula. Ok. Mas acontece uma coisa. Tem um tempo nisso aí, que o fluido saiu. Então, eu medi lá 88 graus, eu quero 90, né? Nosso exemplo aqui. O nosso set point é 90, mas deu 88. O que ele faz? Ele manda para o transmissor manda para o controlador manda para a válvula. Compara. Abrir, no caso aí, vai entrar um pouquinho mais de vapor para que faça essa correção. Só que o tempo que se dá tudo isso daí, né? De fato, todos assim, apesar que isso aí é coisa de muito menos que 1 milissegundo, tá? É menor do que um piscar de olhos. Mas, na verdade, né, o tempo de tudo isso daí, mas ele tem um circuito a percorrer, ele sai, passa por toda a serpentina, enquanto está trocando calor com aquele outro, para depois corrigir a temperatura em 90 graus. Então todo esse tempo aí é o que a gente chama de zona morta, é esse tempo para poder dar a resposta, né? Quando o carro de corrida lá, não é instantâneo. Ele tem um sensor lá na ponta do carro, né, que ele percebe uma ondulação. O que ele faz? Ele manda um sinal lá no controlador, o controlador acerta, né, manda um sinal para a suspensão subir ou diminuir, fazer a correção daquela deformação. Tudo isso daí, o tempo que ele faz isso aí é a zona morta, porque não é instantâneo isso. Ok? É super rápido, mas não é instantâneo. Muito bem. Então, está definido. É a zona morta. Agora, esterese. Esterese é praticamente a mesma coisa que a zona morta. Só que você imagina que não tem todo esse tempo, né, que passa por ser pode encostar no outro. Então ele o sensor manda para o controlador manda para o elemento atuador, a válvula. Então encostado um no outro, né? Nossa zona morta é bem menor. Acontece que no instante que você mediu aqui os 90 graus e fez tudo isso daqui, essa entrada já está variando. Tá? O instante aqui era 90, eu mandei, só que aqui já estava em 89,97. Aí, esse degrauzinho de diferença é a esterese, porque nada é instantâneo. Eu não meço 90, mando corrigir e já sai. Naquele mesmo instante que eu medi, já sai. Tem que ter a distância da zona morta. Tem um tempozinho aí, não é uma zona morta, mas existe uma diferença.
diferença nessa entrada e saída. Essa defasagem é a histerese. Tá? Ok. Repetibilidade. Vamos lá. Bom, a gente pode ver diretamente ligada à exatidão. Lembra que nós conversamos da exatidão, do alvo lá? Né? Tem um percentual que é possível você ter essa diferença e não prejudicar o teu processo. Né? Só que você fez isso, daí você vai fazer uma segunda vez, uma terceira, porque você tem que estar medindo constantemente para o processo estar respondendo o desejado. Né? Então, é diretamente ligado com a exatidão. Pode-se fazer várias medições e permitir um desvio máximo percentual. Então, por exemplo, você está a 90 graus, aí é 88, depois 91, depois... Só que essa modificação que acontece, né, a cada instante ou a cada instante utilizado no processo, como ele está variando, eu tenho que dar um percentual, uma margem que não prejudique no meu resultado, no processo. Então, quando eu vou especificar no instrumento, eu tenho que ver o que ele permite na repetibilidade. Ele vai estar lá no catálogo dele, os valores que ele vai permitir, e isso se você analisa e vê se tem alterações no seu resultado. Ok? Muito bem. Linearidade. Bom, uma característica desejada na variável em relação à entrada quanto à saída. Você quer que seja a sua entrada não pode ser tão diferente da sua saída. Não, pode ser porque o seu posso pedir, mas se eu peço para que entre em 25 graus e saia em 90, eu tenho que. Eu não posso dar 25, 30, 10, eu tenho que manter uma linearidade, né? Então, é a característica desejada na variável, né? Tanto na relação quanto à entrada e quanto à saída. Que determina um instrumento. Então, a gente pode dizer que quanto maior a exatidão e repetibilidade, mais constante eu mantenho um controle mais perfeito da variável controlada. É lógico, né? E quanto mais linear for a admissão e a saída, eu vou ter um controle mais perfeito. Você pode pensar aí num retificador de tensão, por exemplo. Ok. Sensibilidade. Bom, a gente é uma relação, né, entre a entrada e a saída. Então, a gente pode dizer que seria uma razão entre a diferença dos valores medidos, né, tanto na entrada como na saída, em relação ao set point. Então, é o ganho. Em relação ao set point, a minha entrada tem uma razão sempre, né, tipo assim, 2 vezes menor, e a saída é 2 vezes maior, 3 vezes maior do que o set point. Né? Existe um ganho, né? Uma sensibilidade deles. Você poderia dizer assim que a razão entre as diferenças de valor medido, no caso o vapor, né? e o set point, tanto na entrada como na saída. Tá? Então você está mantendo uma pressão de vapor que vai sempre tentar aproximar do seu set point, mas ele sempre tem uma razão, ele não vai ser perfeito, 190 graus, devido a uma série de fatores que a gente já citou anteriormente: zona morta, exatidão,
erro, esterese, né? Então, assim, tudo isso não te dá um valor perfeito. Você não pode contar que, né, entra 9, sai 9, não sai. Eu não consigo fazer um controle disso. Existem variáveis, existem terminologias que fazem com que altere esse valor desejado. É lógico que, principalmente nessa atuação de instrumentação que é extremamente envolvida com eletrônica, que todos os dias tem um update de alguma coisa, você consegue obter controles muito mais finos. Hoje se trabalha em nanos, né, em termos de velocidade. Então, isso aí a gente tem que estar constantemente consultando, né, o que o mercado está oferecendo, porque todo dia tem uma novidade, assim como está sendo essa própria vacina aí de pandemia, né, do Covid. Então, todo dia tem uma inovação, então a gente tem que estar acompanhando isso. E é justamente por isso que a gente também passa informações das notícias, né, de inovações do mercado. Resolução. Bom, resolução, né? A mesma coisa que você faz com a tela de uma tela gráfica, desenho, por exemplo, uma fotografia. Quanto melhor a resolução, né, melhor a nitidez da sua medição, do seu equipamento, né? Por exemplo, um fundo de escala de 1 nanômetro. Se eu puser um fundo de escala grosseiro, eu vou ter uma resolução grosseira, né? Se eu fizer um com mais níveis na escala para poder medir, então eu vou ter uma resolução melhor. No caso, você definiu um range, né? Você não vai querer colocar um manômetro que mede até 50 graus, uma coisa que você vai trabalhar com 8 graus, a sua indicação não vai ser tão nítida. Então, é uma resolução ruim. Você tem que fazer com que o seu equipamento tenha uma definição melhor da sua medição. Então você poderia dizer que são definidas principalmente em gráficos, escalas analógicas ou escalas de precisão dos instrumentos digitais. Quanto mais casos depois da... Você pode ter um exemplo aqui, né? Nesse instrumento, instrumento de medição, apesar que não é da instrumentação, mas é utilizado também. Mas você tem como colocar, né, casas decimais, né, na sua medição, né, assim como você tem no micrômetro, etc., né. Só um exemplo. A vírgula, né, se tiver, vai ter uma resolução, um resultado mais nítido daquilo que você está medindo. Ok. O ajuste. Bom, todos os elementos de instrumentação são sujeitos a ajustes. Então, você pode dizer que a mudança ou correção em função do instrumento, seja ele de medição, controle ou reparação final. Exemplo, set point, mola de uma válvula de segurança, o posicionamento da válvula, posicionador, perdão, da válvula. Então todos esses elementos são passivos de ajuste. Se você pegar uma válvula de segurança, que você está controlando que ela tem uma abertura quando atinge uma determinada pressão, você tem que ajustar essa mola. Existe um sistema para você ajustar a compressão dessa mola para poder atender a sua necessidade de processo. Gente, ele dentro dessa fala aí,
Eu lembrei de uma coisa que eu inclusive acho que comentei quando a gente fez uma publicação de GSEs aeronáuticos. Eu trabalhei bastante tempo com isso. GSE aeronáutico. Quando você aciona o manche do avião, então você tem várias atuações com o manche, né? Mas, por exemplo, você vai acelerar o motor. No que você acelera o motor, pegando aqui nessa alavanca que é o manche, para ir para frente, ela vai acionar, né? Por mecânico isso, ela vai acionar uma haste, essa haste vai acionar um outro servo, esse outro servo, através de uma haste, vai acionar um terceiro, até chegar lá no combustível, né? Como se fosse um dosador de gasolina, como é no automóvel, mas no combustível do motor, naquele que abre e fecha, né, a regulagem de queima de combustível no motor do avião, até chegar lá tem uma série de hastes, servos, etc. Se você pegar um ajuste agora, no que você liberou o avião para fazer teste, e faz uma repetibilidade aí, 10 testes, no 11º já tem diferença. São ajustes que você tem que promover. É o backlash, tá? Existe um ensaio só para isso, tá? Então o avião que saiu agora, o 10º modelo que for sair para frente, pode estar com um ajuste diferente. Então eu lembrei desse fato, por isso eu achei interessante comentar. Mas vamos aí. No caso, a segurança, né? Um dispositivo de uma válvula, né, um posicionador, você também pode fazer ajustes quanto aos sinais de entrada, seja ele pneumático, seja ele elétrico. Ok, gente. Vamos à calibração. A calibração, na verdade, o que é? Ela é a ação para você fazer um ajuste. Vai calibrar um instrumento. Então, é a ação. Você está calibrando, você está ajustando para o que o seu processo requer. Desde que o seu instrumento esteja bem especificado, conforme a gente já falou em offset, repetibilidade, etc. Incerteza de medição. Incerteza de medição é um parâmetro que expressa o intervalo no qual os valores que poderão ser razoavelmente atribuídos ou mensurados dentro de uma probabilidade específica. Caracteriza pela indicação quantitativa da qualidade dos resultados de medição. Nossa, gente, isso aí é um assunto bastante complexo, mas vou dar 2 exemplos assim que você... por exemplo, alguma coisa bimetálica, né? um disjuntor de um bimetal. Se você vai ter 2 metais diferentes aqui que vão abrir ou fechar em função da temperatura, da corrente que está passando no disjuntor. Com o tempo, eles vão mudando as características físicas e químicas dele. Então, ele pode ter o valor dessa medição alterado. Ou você tem um outro lote de equipamento que venha com, não é do mesmo lote, os 2 materiais bimetálicos. Tem um lote diferente que veio com problema. Não foi devidamente qualificado quando para a construção daquele disjuntor. Quando eu falei em disjuntor, poderia ser o bulbo de um termômetro, tá? Capilar.
Poderia ser. Então tem uma série de equipamentos que você pode ter uma variação das características físico-químicas dele que vão te dar uma incerteza de medição. Ele pode ser até uma medição, um equipamento mais antigo, né? Ou então você pode colocar um instrumento medidor de vazão, uma tubulação, que ele trabalha com uma determinada característica, de repente a tubulação está super encrustada, diminuiu pra caramba o diâmetro dela, mudou todas as características de Reynolds para se passar naquele medidor, e ele não faz essa correção. Então, a gente define assim, desvios possíveis que podem ocorrer numa medição. Não vou citar muito mais coisas, porque é muito complexo esse assunto, mas o conhecimento flutua, ele é muito grande, tem que ser muito grande. Por exemplo, né, corpo de prova de concretagem, né? Você usou uma bitoneira, um caminhão de fornecimento de concreto, né, com uma determinada característica, um traço definido. Aí você tira um corpo de prova daquilo. Um segundo caminhão vem, pode ter feito o mesmo traço, mas a agitação dele foi um pouco diferente. E o seu corpo de prova pode ter características diferenciadas. A gente está até exagerando na dose aqui, mas é um fato. Às vezes ultrapassa o que a gente já pode falar. Padrão é a medição, né? É a medida materializada, instrumento de medição, material de referência, o sistema de medição. É o que a gente está comentando aqui. Você tem que manter um padrão para obter as grandezas físico-químicas. E esse padrão pode ser, você define, todos os meus instrumentos vão trabalhar na faixa de pressão com quilo por centímetro quadrado, ou por ATM, ou por bar, ou por MCA, né? Metros de coluna d'água. São N padrões que você pode aplicar. Então isso pode causar problemas também lá na sua incerteza de medição. Por isso eu comentei que é bastante complexo. Erro combinado. Bom, são os desvios permitidos numa medição. Verificar a exatidão, a repetibilidade. Então, definido assim, é o desvio máximo entre a reta de referência e a curva de medição, né? Incluindo os efeitos da não linearidade, né? Pode ser esterese, etc. Deixa eu explicar de uma forma mais visual. Eu não tenho um gráfico nesse momento aqui. Mas suponhamos que você tem aqui um gráfico Y e X e uma reta linear aqui. Então, à medida que ele vai diminuindo, o ideal seria que ele vai medindo, o ideal seria acompanhar essa linearidade, isso aqui. Mas isso não acontece. Ele tem hora que ele, em função da esterese, do offset, então tem hora que ele vem para cima, tem hora que ele vem para baixo, vem para cima, ele não tem uma reta, tá vendo? Então isso aqui é o que a gente chama de um erro combinado. São vários distúrbios que acontecem numa medição que você vai obter uma determinada resultante, mas com bastante desvios. Mas desvios permissíveis. Então você vai ter que comprar um instrumento cuja linearidade dele, né, atenda os erros todos que você tem no processo. Você sabe que vão ocorrer.
Esse é o erro combinado, né? Então, além de conhecer os conceitos básicos de instrumentação industrial, né, o instrumentista precisa entender como funciona toda a simbologia aplicada nos equipamentos de processo. É tudo isso que a gente acabou de falar sobre terminologia, ok? Bom, gente, eu falei o suficiente para que haja um entendimento da terminologia. Se vocês quiserem uma explicação melhor, uma visibilidade melhor, eu deixei aqui embaixo, no final dessa apresentação, 5 endereços, né? 5 endereços aí, onde vocês vão achar o assunto bastante interessante. Existem vários, tá? Existem vários, mas esses aqui são os que eu gostei e essa apresentação estiveram bastante ligadas a essas literaturas e vídeos que a gente usou para poder comentar alguma coisa. Então você tem aqui uma literatura, né, interessante em PDF e mais 4 vídeos aí interessantíssimos. Aproveitem. Espero que tenham entendido o que a gente propôs. E daqui para frente agora a gente vai trabalhar com realmente projeto de instrumentação. Eu não sei ainda exatamente quando a gente começa, não sei inclusive se vai ser de uma forma livre como a gente está fazendo, mas espero que tenham sido bem aproveitadas as apresentações que fizemos e que vocês tenham bastante interesse nesse assunto, que é muito importante, é muito interessante e é muito vasto, abre um leque enorme profissionalmente. É isso aí, gente. Muito obrigado. Desculpem as apresentações, como eu citei no início. Eu não sou um apresentador, sou apenas um técnico e com muita boa vontade para poder ajudar e ser ajudado. PT, saudações. Pois é, gente, essa foi a nossa última apresentação da semana de instrumentação, conforme a gente já havia comentado, e a gente espera que vocês tenham ou aproveitem bem aquilo que a gente informou. A gente sabe que tem muita coisa excelente aí no mercado, a gente só está dando mais um parecer, tentando ajudar. Agradecendo bastante vocês. Hoje eu não vou falar sobre LinkedIn nem sobre a Central do Petróleo e Gás, que a gente sempre termina com isso, porque o assunto já ficou bastante extenso. Agradecendo bastante vocês. Amanhã a gente vai falar sobre as notificações técnicas. Temos algumas, para apresentar. E muito provavelmente a gente vai concluir alguma coisa do Feng Shui que ficou faltando, né? Daquelas 100 dicas, né? Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção. Uma excelente tarde aí para vocês, excelente almoço. E obrigado por estarem aqui conosco. Grande abraço, PT, saudações.